Saudações, sejam todos muito bem-vindos. Te convido a ficar comigo nessa jornada do estudo sobre o autoconhecimento na prática. Temos alguns vídeos no nosso canal de introdução a esse assunto e hoje nós vamos conversar sobre os papéis os quais interpretamos ao longo da nossa vida. Se você chegou hoje aqui no canal e quer acompanhar sobre esse estudo, você pode ir na descrição do vídeo, que eu vou deixar para vocês toda a sequência da playlist sobre os assuntos que já foram falados, quem somos, as leis do universo, uma técnica de estudo que pode facilitar vocês e também sobre o livre-arbítrio na dualidade. São alguns dos temas que já foram mencionados aqui, estudados. Então eu vou deixar a playlist para vocês na descrição do vídeo. Sempre no final do vídeo tem vídeos complementares nos e-cards. Eu gosto muito de trabalhar com ferramentas cruzadas. Então a gente sempre trabalha com a parte terapêutica, né? A gente trabalha com o Ho'oponopono, com barra de axis, os mantras, os decretos, porque como eu costumo falar, a gente precisa preparar o terreno para receber a boa sementinha. Então a gente está identificando o terreno, limpando, fazendo todas as transformações necessárias para que se possa plantar uma semente nova e colher bons frutos, criando uma nova realidade. Vou deixar para vocês também na descrição duas orientações, ou melhor, duas sugestões de práticas que eu trabalho, que eu desenvolvo, que eu fiz e faço na minha vida e traz muito resultado positivo. Então a gente vai conversando ao longo desse vídeo. Peço perdão pelo barulho, porque hoje é dia de jardinagem aqui, então tá um pouquinho barulhento. Mas faz parte, né, gente? Tá tudo aqui feito com muito carinho, com muita dedicação. É impressionante como que a sincronia se estabelece, né? E tudo que eu trago aqui para vocês é vivência minha, é parte do meu ser, é como eu entendo a vida, como a vida faz sentido para mim e como tudo tem melhorado dentro da minha criação, dentro do meu propósito de vida. Então é por isso que eu estou compartilhando com vocês. O meu objetivo nesse canal é trazer o maior número de consciências possíveis para cá, para a gente poder alavancar aí esse projeto de vida no coletivo, porque a gente tem a nossa vida particular, mas também está imerso no coletivo. Então quanto mais pessoas estiverem conscientes de que a vida precisa ser programada, a vida não acontece ao acaso, existe uma programação e quando você conhece essa programação, a sua finalidade é sempre o êxito, né? A gente sempre vai se tornar um vencedor, né? Vai executar tudo que a gente precisa executar durante a nossa existência com satisfação, com contemplação, mesmo diante do desafio, mesmo diante do obstáculo. É muito diferente quando você pega um carro para viajar e sabe o trajeto que você vai fazer. Eu dou sempre esse exemplo. A gente conhece a estrada, se não conhece fisicamente, você conhece pelo mapa, virtualmente, conhece conversando com alguém, trocando experiências. Então é muito diferente quando você se organiza para uma viagem e quando você sai sem nenhuma organização. Assim é a nossa vida. Ela precisa e requer organização, disciplina, constância. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, quem somos, como nós funcionamos, né? E o porquê de tudo isso, como é que a gente pode desenvolver a melhor forma possível de viver dentro de tudo isso que acontece nesse mundo complexo e nós, no nosso mundo interno, em complexidade também, tá bom? Então, sem mais, vamos lá. Hoje nós vamos falar, dentro do assunto dualidade, sobre os papéis em que atuamos. Durante a nossa jornada de vida, nós vamos sendo moldados, né? De acordo com as nossas experiências, a gente vai sendo moldado, vai colocando ali aqueles moldes, aquelas máscaras, e esses moldes vão nos direcionando para a atuação dos papéis. Como isso? De acordo com cada situação, né? De acordo com cada situação que a vida se apresenta, que a gente vai construindo ali, a gente vai atuando de determinada maneira
dentro de determinada situação, né? A gente não é igual em todos os momentos, nem em todos os aspectos, nem em todos os lugares. Então esses são os papéis que a gente vai desenvolvendo, são as máscaras, todo mundo usa, né? Todo mundo tem máscaras. E aqui é um ponto de vista que nos traz uma isenção de culpa. É muito interessante quando a gente entende o desenrolar de certas coisas, o porquê de certas coisas, porque a culpa, o julgamento, a punição, a autopunição, tudo isso vai caindo por terra, que não faz o menor sentido. Então existem 4 papéis básicos, tá? Eu vou passar aqui um estudo rápido, depois eu vou complementar em outros vídeos com enneagrama, com reprogramações, com livros, que você pode se aprofundar melhor nesse tipo de assunto, que é bem complexo, tá bom? Então, dentre os 4 papéis básicos, né, em que atuamos, e que vão nos levar à felicidade, à riqueza, ao amor e à saúde, ou à falência, à raiva, à revolta, à tristeza, doença, desânimo. Lembra que a gente está falando de mundo dual? Lembra que no vídeo anterior a gente falou sobre livre-arbítrio na dualidade? O mundo dual é o mundo do ter e não ter. É o mundo da escassez e da abundância. É o mundo da tristeza e da alegria. É o mundo da enfermidade e da saúde. Certo? Nenhum desses resultados que eu citei aqui acima são bons ou ruins. Eles são apenas resultados. Como que é isso? Ué, se uma coisa me traz dor, me traz tristeza, ele não é ruim? Aquela situação não é ruim? Ele é o resultado. E como é que eu sei? Como é que eu faço para entender isso? Porque cabe a mim. Cabe a mim a escolha. Cabe a você escolher qual você quer experienciar. Você só consegue saber se algo é bom porque existe o ruim. E vice-versa. Digamos que todas as experiências são desejáveis ou indesejáveis. Vamos ver cada um desses papéis. O primeiro deles, citado aqui, é a vítima. As características da vítima são pessimismo, pequenez, justificativas, mentiras, culpa, vergonha, reclamação e desistência. Lembrando que todas essas características descritas aqui, tudo emana uma frequência. Então depois vocês pesquisem sobre as frequências da culpa, da vergonha, porque aí você vai entender mais pra frente o que é a escolha, aonde que ela entra, por que são resultados. Bom? Estamos no papel de vítima quando queremos demonstrar que estamos feridos. Nos fazemos de coitado, jogando a culpa, transferindo a responsabilidade para o outro. Em resumo, estamos acreditando que somos pequenos e que não nos responsabilizamos pela nossa própria vida. A vítima sempre vê o lado negativo de qualquer situação e diz coisas como: comigo não funciona, é muito complicado, já fiz, não deu certo, vou desistir, não consigo, não posso. E sobretudo uma coisa que eu ouço muito e já disse também, né, muitas vezes, eu não consigo. É um mantra na boca do vitimista, eu não consigo. A vítima finge demência, dizendo coisas como: não sei como aconteceu, não entendo, não sei por que cheguei a essa situação. Entenda, gente, que isso daqui não é um julgamento e nem uma descrição ao pé da letra. É um estudo, né? A gente está transitando por ele e tirando o que é bom e o benefício que ele traz para nós. Então, às vezes, você pode se imaginar numa situação em que você se encaixou um pouquinho nesse papel, mas não ao extremo. Tá? Então, quem nunca, né, cansou, falou que não dava conta, que não queria fazer, que não dava certo, que já tinha tentado, que não conseguia? Quem é que nunca fez isso?
né? A gente faz às vezes ainda, né? Em alguns deles. A vítima sente que o mundo está contra ela, uma batalha sem fim contra as circunstâncias. O universo inteiro conspira contra ela, porque ela entra num padrão que ela só vai ver isso. Tem um monte de coisa acontecendo, mas o foco dela é esse. Ela só vai ver isso. Tudo de indesejado acontece com ela, porque vira um imã, né? E ela adora sentir-se pena de si mesma. Esses sentimentos que eu mencionei, essas sensações, tudo isso tem vida, gente. Tudo tem vida. Em níveis diferentes, em proporções diferentes, mas tudo tem vida. Então, se tem vida, tem nutrição. Quem é que nutre tudo isso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Somos nós. Por quê? Porque nós que criamos. São os monstrinhos que a gente cria. Mas eles têm vida, tá bom? As vítimas, quando uma pessoa está no estado de vítima, todo mundo é um vilão. Por quê? Porque assim ela consegue justificar o que acontece e se posicionar como vítima. Então, se eu sou vítima, eu nunca vou ser o vilão. Atrai também mais vítimas para dividir e compartilhar suas dores. É inconsciente, mas a pessoa faz isso. Se você chegar perto de uma pessoa que está desenvolvendo esse papel, veja bem, ela não é vítima, ela está vítima. É diferente, tá? Tá chovendo, gente. Se tiver barulho, tá uma chuva bem forte aqui. Então, quando você chega perto, ela vai transferir o que para você? Os problemas dela, né? Ela vai relatar os problemas, ela vai ouvir os seus problemas, ela vai somar problemas. Então, isso é o alimento da pessoa. A pessoa quer se livrar disso, mas ao mesmo tempo ela está nutrindo tudo isso. Ela está abastecendo tudo isso. E conforme ela nutre, tudo isso vai se desenvolvendo novamente. É um ciclo. É um ciclo como tudo na vida, tá bom? O próximo papel agora. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem veio participar. Fala oi pro pessoal. Fala, gente, isso não é muito lindo? É muito maravilhoso, meu amorzinho da mamãe. E aí, meu rei? Vai lá pra mamãe gravar. Então, gente, o próximo papel aqui que a gente vai conversar, vou colocar meu microfone aqui que ele tirou, é o vilão, tá? Fui fechar a janela também, que tá uma chuva bem forte. O vilão. Quando é que a gente atua no papel do vilão? Quando a gente quer controlar. Queremos controlar, agredir, roubar, violentar, ofender o outro, devido aos nossos paradigmas, às nossas crenças. Você se convence de que é uma pessoa má e começa a atuar e acredita firmemente nisso. Mais pra frente a gente vai estudar como é que se criam os paradigmas. Então você vai ver que faz total sentido, tá? Mesmo aquela pessoa que você olha assim, nossa, que pessoa má, tem um porquê, tem uma explicação para isso. O vilão criará situações que naturalmente atrairão vítimas e outros vilões que vão confirmar o seu papel. Senão você vai perder a utilidade da vida, né? Você está atuando ali, está desenvolvendo aquilo. De repente, se você não cria aquilo, você vai viver como? Não tem noção de quem você é, o que você é, como você faz. Você reproduz. O vilão julga e condena as pessoas. E não o comportamento delas. É muito diferente, né? Você analisar a atitude de uma pessoa, o comportamento da pessoa e analisar a pessoa. São coisas separadas. É um pouco complicado? É, mas são coisas separadas. Por isso, tudo dos outros é ruim. Não presta, critica tudo, deseja o mal das pessoas, a qualquer momento está pronto para dar prejuízo ao outro e aproveitar quando existe vulnerabilidade para que ele tire proveito. Ele não pensa, ele apenas reage ao que acha que recebe da vida, vendo pelo ponto de vista animalesco. Fala coisas como: minha vida é assim por causa deles. Esse país é uma porcaria, vou embora daqui, aqueles filhos da mãe merecem morrer, tomara que aconteça tal coisa com eles.
Gente, só um minuto que eu vou atender meu telefone e já volto. E você sabe por que isso geralmente acontece? Porque a pessoa que atua no papel do vilão, ele está projetando no outro as suas próprias falhas, os seus medos, as suas frustrações. Nada mais é do que um nível revoltado e agressivo da vítima. Então a gente interpretou aqui bem superficialmente os papéis da vítima e do vilão. E agora a gente vai para o herói. O herói tem a impressão de ter a missão de salvar as pessoas delas mesmas. Gente, isso é muito sério. O herói tem a impressão de ter a missão de salvar as pessoas delas mesmas. Coloca-se em um pedestal, lembra que é inconsciente? Onde ele acha que tem respostas para tudo e que os outros são os pobres coitados que não sabem o que fazer e ele precisa cuidar de todo mundo porque ele sabe. O herói procura situações em que ele possa atuar, assim só não coloca a capa de super-herói porque não ficaria muito bem. Ele sente como se não pudesse decepcionar ninguém. Imagina a cobrança, o nível de cobrança que a gente sente vivendo e atuando dentro de um papel de herói. É bem forte, é bem profundo e é bem sofrido, né? Então ele se coloca numa posição onde ele está sempre disposto a servir, sem menos que alguém tenha pedido ajuda, né? O grande problema é que ele esquece de si mesmo. Esse é um imenso problema. Esse é um problema que pode aniquilar uma vida. Você desvia todo o percurso da sua vida, o seu trajeto. Lembra que nós não estamos destinados? Estamos programados? Pois é. Ele dedica tanto o seu tempo e não consegue dizer não para situações que às vezes ele não quer fazer. A pessoa não quer fazer, mas a pessoa reproduz isso. E ela se apaga, se anula para cumprir esse papel. Percebe que a gente desenvolve fidelidade? A gente desenvolve fidelidade. A gente honra aquilo. É inconsciente, mas a gente faz. Quando você diz sim para o outro, automaticamente você está dizendo não para você mesmo. Mas normalmente o herói sai por aí querendo salvar os outros, porque tem medo de lidar com a sua própria realidade, com as suas dificuldades e com as suas vulnerabilidades. Muitas vezes a gente está identificando no outro a fraqueza que tem na gente. Como a gente tem medo de resolver na gente, porque tem que cavar, né? Não é só na superficialidade, para apaziguar um pouco essa sensação, talvez até de impotência, a gente vai e faz no outro. É uma projeção inconsciente. Então você fica fazendo no outro, fazendo no outro, fazendo no outro, porque você não quer chegar perto do seu. Então quanto mais você faz pro outro, no outro, mais protegido você tá daquilo que é seu. Entende, gente? Todos esses papéis têm uma coisa em comum, que são as desculpas, os argumentos, né? Ai, sabe o que é? Não deu certo. Ah, na minha vida não dá certo mesmo, né? É genética, por isso que eu não consigo emagrecer. Ah, não ia funcionar, ninguém me ajuda. Como é que eu vou fazer? Eu tô sempre sozinha. Ah, o mundo é injusto, né? Por isso que as coisas não desenrolam. Ah, é que lá em casa sou eu que tenho que fazer tudo. Eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu filho, do meu pai, do meu cachorro. Ah, eu sou assim mesmo e não mudo. Não tenho tempo, por isso, por aqui. Existe um programa que eu fiz que se chama Reprogramação Comportamental Positiva. Lembra que nós não estamos destinados. Se você tem uma programação, você pode reprogramar. E eu fiz esse treinamento, chama RCP, com o Gustavo Rendorf. E dentro desse treinamento, eu descobri inúmeras coisas, né, a meu respeito, só que tem assim, uma chave gigante ali dentro, que são os sabotadores.
Ali são 9 os principais sabotadores. Eles se encaixam nesses papéis, entende? Então você vai ver assim que muita coisa que a gente confunde como qualidade, né? Ah, isso daqui eu puxei da minha mãe. Ah, minha mãe é assim, tem mania de limpeza também. É autossabotagem pura. Mas se você não sabe o que é isso, se você não entende como isso funciona, como é que você vai identificar em você que você está fazendo isso? Por isso é importante o autoconhecimento. E na prática, não é só ficar lendo. Você tem que botar no osso, na alma, no sangue. Mais pra frente um pouquinho, a gente vai entender o funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente. A gente vai entender por que muitas vezes está tão escancarado na nossa frente e a gente não vê. A gente não vê. E passou a vida inteira. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link para vocês conhecerem esse treinamento, terem acesso ao conteúdo, ver, se informar. Tem o Instagram também do Gustavo, posso deixar para vocês também, Gustavo Ruendorf. E é muito interessante, gente, porque é uma libertação, sabe? Você sai daquele papel. Você sai, porque você vai... Como é que você vai fazer uma coisa que você não é? Você entende que você não é aquilo, você estava naquilo. Lembra que eu falei que a gente não é pobre? A gente pode estar. Nós somos abundância. Tudo dentro de nós é abundante. Se a gente estudasse o nosso corpo, é um deslumbre total. Aliás, seria o mínimo que a gente podia fazer pela gente, né? Estudar o nosso corpo, a nossa mente. Depois desses 3 papéis, eu falei a vítima, o vilão e o herói. Agora a gente vai falar sobre os criadores empoderados. Uma pessoa que está nesse processo, ela não julga, ela não condena, ela entende o mecanismo aonde cada um atua. Esse é o papel que você escolhe no momento em que você se conecta com você e se descobre e entende essas coisas que a gente vem conversando. Você já tem condições, sempre teve, de ser um criador empoderado. Você entende que ninguém precisa ser salvo, a não ser você mesmo. Você percebe que não pode controlar tudo e que está sujeito às regras criadas por algo superior. Deus, a fonte, o universo, a divindade, o todo, a criação, como você quiser. Qual é a chave para quando uma pessoa que está mergulhada num vício profundo, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer para ela começar aquele tratamento dos 12 passos? A gente precisa reconhecer que existe algo superior. Você percebe que não controla tudo. Você para de julgar os outros pelas coisas que você acha que não são corretas. Pois você entende que cada um tem um ponto de vista. E cada um está num processo da evolução. Então aqui é uma chave gigante. Você quer destravar a sua vida de verdade? Você tem que abolir. Tem que, eu não gosto de usar esse termo, você deve abolir o julgamento. É um exercício power. Power. Quando você analisar, você vai ficar surpreso de ver o quanto que a gente julga. Você para de culpar as pessoas pelas suas derrotas e não conquistas. Você finalmente assume as rédeas, a responsabilidade e absolutamente tudo que existe na sua vida e começa a viver.
e não sobreviver. Existe uma diferença. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. W. Ernest Ainley. Durante todo esse processo, você assumindo que é o criador da sua vida, qual é o seu trabalho? Eliminar as resistências, condicionamentos, crenças, convicções, traumas, rótulos, estereótipos criados que impedem de você ter o que é seu de direito. Tudo se manifesta do lado de fora, sendo criado primeiro do lado de dentro, na mente. Lembra da criança? Criando o seu mundo? É assim que funciona. Tudo que você vê, tudo que você vê, tudo que você vê, antes de acontecer, foi criado primeiro na mente. A nossa vida é criada primeiro aonde? Na mente. Você reclama? Você clama 2 vezes para que o universo envie tudo aquilo de novo. Quando você culpa, julga, mente, desiste, fica com raiva, agride, planta na mente essa negatividade, você colhe no mundo físico. Se você se conectar no que você não gosta, você vai atrair, você vai manifestar exatamente o que você não gosta. Entretanto, se você pensar positivo, produtivo, semear produtivo, tudo isso vai ser o seu plantio. Você vai colher o quê? O que você plantou. Gente, se eu plantar um pé de jaca, eu não vou colher maçã. A natureza é tão sábia, tão simples, mas a gente fecha os olhos. A gente fecha a consciência, na verdade. Se eu plantei jaca, eu vou colher jaca, eu não vou colher maçã. Simples assim. Se você está reclamando o tempo todo, se a gente está na lamúria, se a gente está no julgamento, se a gente está culpando o outro, apontando o outro, tudo isso é mais do mesmo. Mais do mesmo. Porque eu estou criando aqui. E vai se apresentar aqui na minha frente, na minha vida. E aí eu vou ficar reclamando da minha vida. E vou criar de novo. E vai nascer de novo. Tudo que você foca, expande. E tudo que você resiste, persiste. Foca, expande. Resiste, persiste. Quando você se manifesta contra a guerra, o preconceito está dando mais energia ainda a essas coisas. Você pode se manifestar a favor da paz. Você não está sendo a favor da guerra. Você está sendo a favor da paz. Então você não precisa se manifestar contra a guerra para ser a favor da paz. Por isso, foque no que você deseja e não no que você não deseja. A gente tem essa tendência, né? A gente quer fazer relatório, sabe? Fazer relatório do que não gosta, do que aconteceu, por que aconteceu, o que não quer que aconteça de novo. Você não sabe o que aconteceu assim. Tá, gente, mas toda vez que você faz esse relatório, para você, na sua cabeça, pro seu vizinho, pro seu pai, pro seu marido, toda vez, aquela energia de criação, ela tá indo para onde você não quer. Ah, mas eu vou ficar como quando acontece tudo isso? Você vai respirar, vai orar, vai vigiar, vai decretar, vai fazer Ho'oponopono, vai fazer as ferramentas cruzadas, vai conversar com o universo, vai fazer uma caminhada, vai abraçar uma árvore, vai cantar, vai ouvir uma música que você gosta, de boa frequência. E aquilo vai se desintegrando. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa que você não gostou, você reproduziu falando, comentando, contando, reclamando, o que mudou? Não, se aconteceu, conta pra mim.
Não muda. Persiste. A nossa mente é como exatamente a terra. Ela não se importa com o que você planta, mas você vai colher exatamente o que plantou. Não tem diferença. Você pode plantar o que você quiser, você vai colher o que você plantou. Você pode plantar um veneno mortal ao lado de um fruto que alimentará milhões de pessoas. Se regar e alimentá-los, crescerão abundantemente, iguais. Da mesma forma, é a sua mente. O que você está plantando diariamente? O universo entende o seu sentimento e a sua vibração enviados pelo seu pensamento. Agora eu vou sugerir para vocês um exercício para a gente finalizar, tá? A gente falou sobre os papéis e deu assim para vocês entenderem que o julgamento é o pai de todos, né? A gente julgando, a gente está nutrindo tudo isso. Então, a partir de hoje, de agora, de quando você quiser, se possível agora, né? Você se propõe, senta, respira, sabe? Coloca aí uma musiquinha, faz uma meditação, se você quiser, e se propõe a fazer esse exercício de não julgar. Você vai ter o pensamento de julgamento. Toda vez que o pensamento vier, você cancela, você limpa, você faz a frase do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ou você substitui por um pensamento oposto. Você viu a vizinha, foi julgar a vizinha, cancelado. Tenha um dia abençoado, vizinha. Mentalmente, você vai trocando essas informações, elas vão baixando a frequência, a movimentação, elas vão ficando sem comidinha. E aí você vai colocando uma outra frequência, uma outra elevação ali de pensamento, sem ser contra a guerra, a favor da paz. Todas as vezes que você julgar, você faz isso. Aí fica a sua vontade. Eu gosto de anotar. No começo não dava para anotar, porque eu ficava anotando o dia inteiro, tanta coisa que eu julgava. Mas se não quiser anotar, não tem problema. Faça. Faça por 1 hora, se você conseguir. E aí você me conta o que aconteceu. É surpreendente. Você vai ver o quanto você julga. A gente julga, gente, o tempo todo, porque está no piloto automático. É um caminho neural muito fácil, automático. Só que isso tem é uma tragédia na vida da gente. Traz consequências absurdas, todas voltadas para o negativo. Então eu te convido a se desafiar. Faz esse exercício. Se você tiver uma pessoa que você convive, de confiança, combina com ela. Vamos fazer um exercício de evolução consciencial? Olha que chique. Todas as vezes que você me vê julgando, você me mostra. Você vai ser a minha vigilância. Eu vou estar vigilante, mas se eu derrapar, você me mostra. E eu vou fazer a mesma coisa. Toda vez que eu ver você julgando, se você quiser, eu te dou um toquezinho. Vai funcionar muito mais rápido, porque o outro vai ver coisas na gente que a gente não vê, que a gente não percebe. Não tem a frase orai e vigiai? Eu gosto de falar vigiar e orai. Vigia e ora. Vigia, porque se você cochilar, o cachimbo cai. E para finalizar, eu vou trazer uma sugestão para vocês também de um livro que foi um divisor de águas da minha vida. Eu vou começar a ler ele de novo, que se chama A Escola dos Deuses, do Hélio Dana. Ele já foi publicado em italiano, grego, turco, romeno, inglês, alemão, hebraico, francês, chinês, é best-seller na Turquia desde 2005. Eu recebi essa sugestão de leitura de um amigo, o Alfredo, um artista plástico a nível mundial, e a história que ele traz aqui nesse livro, ele vai relatar sobre os personagens, os papéis em que nós atuamos, muito detalhadamente, né?
e ele fala sobre a importância de se sonhar um novo sonho. Eu tenho alguns trechos aqui que eu separei, que eu posso ler para vocês aí durante a nossa trajetória aí dos vídeos, e é uma parte mais encantadora que a outra. Vou ler só um trechinho aqui, ó. Reais guerreiros não lutam pela supremacia ou pela hegemonia sobre os outros. Não lutam pela glória nem pelas posses ou recompensas, mas para ganhar a única coisa que realmente importa: a própria liberdade interior. Gente, eu abri aleatoriamente, então vocês já estão vendo o nível desse livro, né? Ele é fantástico. Posso deixar o link para vocês também, se vocês quiserem adquirir. Tem na versão digital, eu gosto da versão física. É meu livro de cabeceira e ele nos ensina sobre os papéis em que atuamos e qual é o segredo para você não viver preso no seu papel, naquele papel. Então, A Escola dos Deuses, Hélio Dana. Fantástico, super recomendo. Depois que você lê, escolhe alguém para você presentear. Você vai estar presenteando a alma da pessoa, o passe da liberdade. Vale muito a pena. Um beijo no coração de vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso, se você sentir aí no seu coração, para que os nossos vídeos possam ter circulação, para que a gente possa levar essa conversa mais longe, para que eu possa estar assim, ó, olhos nos olhos, junto de você. Hoje já somos 511 consciências, hoje é dia 22/11 de 2022, 511 consciências, agora são 16 horas e 45 minutos. Eu vou programar o vídeo, vou soltar para vocês. Hoje é terça, quinta-feira tem vídeo novo e sábado eu vou trazer um decreto de abundância, tá bom? Um beijo, saudações, baixe suas barreiras, estude dentro de tudo que você compreende, faça o seu melhor, não julgue e tenha uma vida espetacular. Vejo cores em vocês. Até mais, gente!